Boa tarde a todas, todos, todes. É um prazer muito grande estar aqui hoje, comemorar um ano de criação da RAN, esse evento chamado Arquivologia, Museologia e Feminismo. O evento vai ter uma programação incrível, que vai começar com Carol Alves representando a coordenação da RAN e apresentando a novidade, que é o lançamento do site da RAN, que vai começar a funcionar a partir de hoje publicamente, e lá no próximo ano vamos desenvolver ainda mais, ainda estamos com poucas coisas, mas tá incrível, sem querer já adiantar muita coisa. Aí, após a Carol fazer essa fala de comemoração e apresentar o site, vamos ter uma mesa com que a Daiane Rossi da Fiocruz, que também integra a RAN, vai mediar, e que a professora Jaqueline Vassalo e a professora Camila Wichers vão apresentar seus trabalhos em diálogo com o feminismo, com a arquivologia e com a museologia. E após a fala das duas, a gente abre para um debate mais geral, onde cada uma aqui poderá dar sua contribuição. É um prazer muito grande nesse evento também, encerrando a programação do grupo de estudos da RAN, que aconteceu nesse ano. Foram encontros muito bons, onde a gente, inclusive, trabalhou com os textos da Jaqueline e da Camila. Então, vai ser incrível fechar dessa forma, e convido a todas e todos que estão aqui, que não puderam participar nesse ano do grupo, que ano que vem ingressem, que as discussões foram muito boas e agregaram muito para todo mundo que pôde participar. Agora eu passo Antes de tudo, eu vou ler o disclaimer, como é um evento do CPDOC, da FGV, que a gente agradece muito pelo espaço. Vou ler o disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidadas e convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente suas próprias opiniões e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos que todas e todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para a divulgação do evento, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV, CPDOC, do IEB USP e agora da RAN também no nosso site. Carol, a palavra é sua. Muito obrigada, Gui, por essa abertura. Também quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui num dia que para a gente é super importante para celebrar, né, um ano desse encontro, um encontro que aconteceu no meio da pandemia e que foi facilitado pela possibilidade de conexão no mundo online. Então, um encontro que aconteceu sempre permeado pela tecnologia. Nós, pessoalmente, não nos conhecemos, e aí já são sonhos para o futuro da RAN em um evento, depois desse contexto difícil para a história do Brasil e da humanidade, né? Para que a gente possa fazer um encontro presencial e aí sim se abraçar, porque eu acho que a gente também está precisando e querendo muito esse encontro presencial. Então, que seja um encontro, já é um encontro muito almejado para o futuro da RAN, quem sabe no segundo ano de comemoração da rede, né? A Rede Arquivos de Mulheres, para quem está aqui pela primeira vez, foi criada em novembro de 2020, então exatamente um ano, nesse mês de novembro, a partir de encontro do IEB com o CPDOC, e naquele primeiro momento, a partir de conversas muito... a gente não pensava muito que isso ia virar essa grande rede, né? Então eram conversas muito de bastidores mesmo, né, que vinham mobilizadas por um interesse nosso de pensar mais a representação de mulheres nos arquivos, entendendo que a gente partilhava as instituições, tanto IEB quanto CPDOC, de uma presença tímida dos arquivos de mulheres nas duas instituições.
Quando a gente se põe em diálogo e começa a trocar, a gente percebe que não se trata do CPDOC e do IEB, né? Que esse é um traço característico das outras instituições de guarda e memória, seja no Brasil, seja no mundo. A gente recebeu aqui pesquisadores de outros países que também falaram dessa mesma dificuldade de encontrar arquivos de mulheres nas suas instituições, e com isso a gente começa a ampliar a rede. E aí chegam também para somar pessoal, pesquisadoras e pesquisadores, tanto do Arquivo Nacional, quanto do Instituto Moreira Salles, e tantos outros pesquisadores e pesquisadoras associados à RAM, que têm na sua agenda de pesquisa questões sobre gênero, acervo e memória. Então, a rede se amplia com a chegada desses outros pesquisadores, né? Eu gostaria de agradecer o empenho de cada um dos coordenadores de GT que integram a RAM. A RAM é uma rede colaborativa, horizontalizada, em que a gente tenta fazer o máximo para ouvir todas as possibilidades, né, todas as falas, e propor reflexões a partir desse conjunto, né, de reflexões. Então, quero aproveitar para agradecer o empenho de todos os coordenadores de GT da Rede Arquivos de Mulheres e cada um dos integrantes que se associaram ao longo desse primeiro ano. A ideia foi criar, de fato, uma rede em que a gente pudesse promover um diálogo entre pessoas interessadas nesse tema. Agradecemos em nome do Comitê Executivo da Rede Arquivos de Mulheres a todos os colaboradores e colaboradoras que integram os grupos de trabalho e que mantêm essa rede viva e atuante. Ao longo desse primeiro ano, nós fizemos diversas reuniões online, com cafés online. Criamos, como o Gui falou, né, o encontro mensal de discussão de bibliografia, em que os textos da Jaqueline e da Camila foram lidos e amplamente discutidos por nós. Foram textos importantes na constituição da rede. Então, hoje é muito bom ter vocês duas aqui para conversar com a gente. Realizamos também 5 eventos públicos que estão disponíveis hoje no site da RAM, que a gente está lançando, com participação de pesquisadores do Brasil e também estrangeiros. E, recentemente, já deixando um convite, a gente submeteu um edital para a nossa primeira publicação, a primeira revista da RAM, que será organizada sob o tema História, Arquivos e Mulheres, Perspectivas Interdisciplinares, um dossiê para a revista História e Cultura da Unesp, que tem submissão. A submissão para esse dossiê se encerra em 10 de fevereiro de 2022. Então, já deixo aqui a todos e todas que têm pesquisa na área e que submetam os seus artigos e textos para a nossa revista, para que a gente possa ampliar o nosso diálogo. Né? A ideia da revista é reunir textos que tratem da história das mulheres, de seus movimentos coletivos, associações femininas ou feministas, com base nas fontes arquivísticas, tanto de arquivos públicos quanto de arquivos privados. A gente também tem interesse em artigos que tratem das mulheres e sua atuação em diferentes áreas de conhecimento, na ciência, na política, na economia, na cultura, nas artes, entre outras, mas também e sobretudo a gente tem estimulado reflexões sobre as mulheres anônimas, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas e outros grupos tão frequentemente excluídos das instituições de memória e de salvaguarda. Então, deixo aqui, renovo o meu convite para que vocês submetam seus trabalhos para essa revista. E, finalmente, o lançamento do nosso site. Esse site foi desenvolvido através de uma plataforma chamada Wix, que é uma plataforma online e que nos permitiu criar um site com baixo custo de investimento, um site bem intuitivo. A construção desse site foi feita de forma bem intuitiva pela equipe, porém não sem esforço, de uma equipe de bolsistas incríveis que a gente tem trabalhado no CPDOC. O projeto foi constituído, né, foi pensado, gestado no âmbito de um projeto de iniciação científica voluntário que está em curso no CPDOC, que se iniciou esse ano e se encerra em meados do ano que vem. Então, a gente tem ainda um tempo para consolidar esse site,
para melhorar, fazer melhorias, é um site que está em construção, e quero agradecer aqui nominalmente a essa equipe que tem trabalhado com a gente no CPDOC, a Gabriela Cucuruza, Gabri Cucuruza, como ela gosta de ser chamada, Lela Mesquita, Luiz Felipe Flores, Vitória Barros, e eles nos mostraram, né, que nós das humanidades também podemos nos aventurar pelas tecnologias para a divulgação dos nossos trabalhos, para a divulgação de resultados de pesquisa e, sobretudo, para a divulgação dos nossos acervos, né? Então, quanto tem sido importante dialogar e aprender com eles esse novo formato, né, de divulgação da informação e do conhecimento. Sem mais delongas, porque a gente veio aqui para isso, vou apresentar rapidamente o site que a gente construiu e a gente segue com o nosso debate. Quando eu tiver o ok, vocês estão vendo? Sim, Carol. Bom, então esse é o site que a gente criou através dessa plataforma que eu mencionei, que é a Wix, e aqui a gente traz todas as informações essenciais sobre a RAM, para quem nunca ouviu falar na rede de arquivos de mulheres, para quem quer nos conhecer, para quem tem interesse em associar, para quem tem em se associar, para quem tem interesse em conhecer as instituições que hoje fazem parte da RAM e quais os conjuntos de arquivos de mulheres estão presentes nessas instituições. A ideia é que no site a gente pudesse reunir todas as informações que estavam até então numa Linktree, que a Cláudia Romero também carinhosamente criou e que foi muito importante para a gente nesse primeiro ano, porque foi o primeiro ponto de partida para a gente reunir as informações sobre a rede e que hoje a gente consegue juntar todo esse conjunto de informações e alguns documentos também aqui no site da rede. Então, já deixo o convite para que vocês nos visitem para conhecer um pouquinho a RAM. Aqui a gente tem as informações sobre como que aconteceu esse primeiro encontro, a nossa logo, para quem ainda também não tinha visto, a logo da rede, que foi feita também pela equipe do IEB. A RAM é toda colaborativa, né? Então, cada um vem com um pedacinho de saber e a gente vai compondo logo, site, outras propostas, publicações. Então, é de fato um convite para que vocês entrem e nos conheçam. Aqui é o convite para essa nossa mesa, né, de comemoração do aniversário da RAM, e para quem tiver interesse, a chamada para a submissão dos artigos também já está no nosso site. Aqui a gente reúne também, vou apresentar rapidamente, né, uma parte que é sobre a rede, onde vocês vão encontrar um pouco da história da RAM, os objetivos que nos fizeram, né, que motivaram a criação da rede, a história da rede, o que nos fez, que te motivou a criação dessa rede, e também super importante para a gente a equipe que construiu a rede de arquivos de mulheres e também o próprio site. Então aqui estão as nossas carinhas, nossos lates. Se vocês quiserem nos procurar tanto via RAM, mas também individualmente, aqui vocês podem acessar um pouco das nossas histórias e pesquisas que temos desenvolvido. Aqui em eventos, vocês vão poder encontrar a agenda futura da RAM, ou seja, os próximos eventos que serão realizados na rede, e aqui os seminários que foram gravados e que nós realizamos ao longo desse primeiro ano. Todos os eventos já estão aqui disponíveis para serem assistidos online. Aqui em produções, nós reunimos as produções que foram feitas pela RAM, mas também as produções que foram feitas por pesquisadores e pesquisadoras e por instituições associadas à RAM. Então, aqui nos vídeos, é possível ter como uma videoteca, né? A ideia, a Nina falou que isso é muito antigo, mas uma galeria de vídeos em que a gente pudesse trocar sobre os vídeos, os filmes, a produção audiovisual que tem sido feita no CPDOC, no Moreira Salles, no IEB e também em outras instituições sobre os arquivos de mulheres, sobre as histórias de mulheres. Então, se vocês tiverem algum filme, conhecerem alguma produção que trate dessa temática, envie para a gente e o contato pode ser feito através do e-mail que está no site. Aqui nós reunimos uma lista de podcasts, então lá no Spotify, a RAM tem uma playlist
que pode ser acessada, e através dessa playlist vocês poderão ter acesso também a podcasts que giram em torno dessa temática. Então, são vários podcasts de instituições diferentes, gravados por pesquisadores e pesquisadoras diferentes, e mais uma vez deixo aqui o convite, se vocês tiverem outros produtos para nos enviarem, a gente vai adicionar esse novo podcast à nossa playlist no site da RAM. E aqui algumas publicações, a gente falou sobre as inspirações para a rede, né? Essa revista, que é a revista do IEB, foi um ponto de partida para a criação da rede e para as reflexões que nós fizemos coletivamente. Tem um arquivo muito importante, foi super importante para nós, da Jaqueline, que está nessa revista. Mais recentemente, o Arquivo Nacional também publicou uma revista que trata desse tema, né, dos arquivos e das histórias das mulheres, das questões das memórias femininas. Então, essas publicações também podem ser acessadas através do site, e a ideia é que a gente cresça, né, também, que essa página de publicações do site possa se ampliar para abrigar não só publicações de integrantes da rede, mas também publicações de pesquisadores que tenham trabalhado com essa temática. Então, é um site em construção. Então, esse contato com vocês vai ser importante para a gente aprimorar. E também uma página das instituições parceiras, onde vocês vão poder encontrar um pouco das histórias, da relação entre arquivos e mulheres nas instituições que hoje integram a RAM, Arquivo Nacional, Instituto Moreira Salles, CPDOC e IEB da USP. E aqui, em algumas dessas páginas, vocês vão poder encontrar um pouco também, navegar um pouco desse acervo, né? Conhecer os fundos que tratam, que tem como titulares mulheres, né? E aqui vocês têm um Fale Conosco, que é o ponto, né, o canal de contato do público com a RAM, e através do Junte-se a Nós, já deixo o convite a todo mundo que está aqui nos assistindo e que estiver interessado em fazer parte da RAM, integrando seus grupos de estudos, que preencham esses formulários da rede, para que a gente possa pensar qual é o lugar juntos, né? Qual é o melhor lugar de acordo com seus interesses, né? De pesquisa, de trabalho, para se associar em algum dos grupos de estudo da RAM. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu acho que o link do site já deve estar circulando aí no chat. O site está em construção e a gente conta com a colaboração de todos vocês para que a gente faça as melhorias e amplie o debate e o acesso, não só às fontes de pesquisa, mas também às publicações, podcasts, vídeos, porque isso é super importante quando a gente fala da importância de vocalizar, né, que eu acho que é um pouco isso que a gente tem feito com a RAM, de vocalizar essas histórias ainda tão mal representadas, histórias pouco contadas sobre as trajetórias das mulheres, não só no Brasil, mas também na América Latina e no mundo todo. Então, agradeço e a gente segue agora com a apresentação das nossas queridas convidadas e mais tarde com o debate. Muito obrigado, Carol. Foi incrível, ficou incrível o site. A gente agradece muito a todos e todas que participaram e que acessem agora, divulguem, todo mundo que está aqui, porque quanto mais acesso tiver, mais gente vai ficar e vai entrar para essa iniciativa. Também gostaria de agradecer muito para esse evento específico e pelo ano para o GT de pesquisa, que graças a ele podemos chegar até aqui. E aproveito e passo a palavra para a colega Daiane Rossi para começar o debate. Obrigada, Guilherme. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todas e todos os envolvidos no lançamento do site, né? A gente, enquanto RAM, todo mundo participou de alguma maneira, foi uma construção coletiva, como disse a Carolina, né? E é muito bacana ver esse resultado, o quanto vai servir para muita gente, e a gente pede, né, que seja divulgado, que seja compartilhado esse link, para que cada vez mais pessoas conheçam a RAM, e reforçando o convite que a Cláudia está fazendo no chat, né, que vocês se associem, conheçam mais um pouquinho do que a gente tem trabalhado, né, e discutido ao longo desse primeiro ano de RAM.
Bom, então, agora, né, a gente vai passar a nossa mesa, que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a Jaqueline Vassalo e a Camila Moraes Vichers pelo aceite, né, imediatamente ao nosso contato, já há alguns meses atrás, elas aceitaram assim de pronto. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje conosco nessa discussão que vem a ser um fechamento desse ano, né, que, como o Guilherme e a Carolina já falaram, ao longo de todo esse período, nós, no GT de pesquisa, um dos temas mais discutidos ao longo desse ano, né, foi a questão dos feminismos, né, e os textos dessas duas mulheres que vocês vão ouvir hoje, elas estavam presentes constantes nas nossas discussões, né, então, por isso, a presença delas aqui é tão importante, né, a gente exalta bastante isso, porque realmente é uma grande satisfação para a gente estar recebendo vocês aqui. Eu vou, primeiramente, apresentar a Jaqueline, que vai ser a primeira a falar, e depois, após a fala da Jaqueline, eu apresento a Camila e passo a palavra a ela também, tá bom? A Jaqueline Vassalo, eu peço licença, Jaqueline, para falar em português, tá? E ler o seu currículo em português. O meu espanhol vai virar uma bagunça. Bom, antes de eu ler a biografia da Jaqueline, vocês querem falar alguma coisa antes de eu passar diretamente a Jaqueline, Camila e Jaqueline? Não? Ok. Bom, a Jaqueline, então, ela é doutora em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Nacional de Córdoba, investigadora do CONICET, né, na Argentina. Professora titular pelo concurso da Cátedra Instituições Hispano-Americanas na Escola de Arquivologia da Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade Nacional de Córdoba. Professora da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da UNC, integrante dos programas Estruturas e Estratégias Familiares de Ontem e Hoje e Estudos de Gênero do Centro de Estudos Avançados. É diretora da Coleção de Ciências Sociais e editorial da Universidade Nacional de Córdoba, também é autora de vários trabalhos relativos à história das mulheres em Córdoba durante o período colonial, entre eles, Mulheres Delinquentes, uma mirada de gênero em Córdoba do século XVIII. Publicado pelo Centro de Estudos Avançados em Córdoba. Então, mais uma vez, muito obrigada a presença de vocês e passo imediatamente a palavra a Jaqueline. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Para mí es muy emocionante compartir este aniversario con ustedes, con la iniciativa, con el trabajo colectivo que hicieron a lo largo de todos estos meses. Yo no hablo portugués, hablo en argentino, pero intentaré hacerlo lentamente para que puedan entenderme, ¿sí? Si no, me avisan. Si empiezo a acelerar, me avisan, me interrumpen y yo desacelero, ¿sí? Quisiera remarcar algunas cosas. Esas fueron unas líneas de mi CV que ya pasaron de mi vida académica, y quisiera contarles algunas iniciativas que tuvimos también junto a colegas en Argentina. En el año 2015 creamos la Red Iberoamericana de Historia, Mujeres y Archivos, junto a colegas de la Universidad Nacional de Rosario, que está cerca de Capital Federal de Buenos Aires, pero no es Buenos Aires Capital Federal, y otra colega del interior de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Tandil, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Nos pareció interesante empezar a hacer estas reflexiones sobre historia, mujeres y archivo, y ponerlas en común en jornadas, haciéndolas desde el interior, porque no es lo mismo también hacer ciencia y reflexionar desde el interior del país que desde la capital federal. Eso nosotras lo tenemos como premisa también de trabajo. Y recientemente he creado un programa de reflexiones sobre
mujeres y documentos, mujeres y documentación de las Inquisiciones ibéricas, por lo tanto está incluido también las Inquisiciones de Brasil y de Portugal, para trabajar en el marco de CONICET. Esto es de creación muy reciente, así que bueno, están invitados, invitadas, y después si quieren, si necesitan información, la intercambiamos. Hoy quisiera traerles algunas reflexiones que vengo realizando y que fui actualizando a partir del texto que ustedes han leído, ¿sí? Sobre algunas cuestiones que vengo planteando sobre si es posible una archivología, como decimos aquí en Argentina, o archivística feminista, ¿sí? Pero antes de ello, quisiera plantear algunas cuestiones, ¿sí? Desde hace un tiempo se viene reflexionando sobre la archivística y la perspectiva de género, sobre la archivística y los estudios de las mujeres, la memoria histórica de las mujeres, el patrimonio cultural de las mujeres, las memorias de los feminismos en plural, memorias en plural, feminismos en plural, ¿sí? Los estudios de género nos permitieron, ¿sí?, pensar en, bueno, en la noción del archivo androcéntrico, el archivo patriarcal. Nos marcaron los silencios, las ausencias de experiencias, de rastros, de registros de las mujeres en numerosos archivos institucionales. Nos hablaron de la dispersión, nos hablaron de la existencia de fondos documentales en archivos institucionales, de los feminismos, de mujeres militantes en el feminismo, ¿sí? Y también de archivos personales de mujeres vinculadas o no al feminismo, con distintas trayectorias, con distintas experiencias en numerosos archivos, ¿sí? Fue lo que se ha llamado y se sigue llamando en la historiografía, y estoy hablando del campo de la historia de las mujeres y estudios de género en Argentina, el problema de las fuentes, ¿no? El problema de las fuentes, que quienes trabajamos con archiveros preferimos hablar de documentos en distintos soportes, pero desde la historiografía se habla generalmente del problema de las fuentes. Y aquí remito a lecturas de investigadoras argentinas como Valeria Pita, como Marta Bonaudo, como Mirta Lobato, como Cecilia Lagunas, reflexionaron sobre estos temas. La conformación de archivos, bibliotecas y centros de documentación especializados fueron una respuesta a estas inquietudes, a estos planteos teórico-metodológicos que se realizaban, fundamentalmente creados a partir de los años 70 en Estados Unidos y en Europa, y también a lo largo de los años 90 y 2000, fueron llegando estas experiencias y canalizándose en varios países de Latinoamérica. Este proceso de la creación de unidades de información asentadas fundamentalmente en espacios académicos, ¿sí?, fueron parte de un proceso más grande, porque también se crearon para la época, e inmersas en la segunda ola, como señalan Dornet Benito y Tusset Páez, y también se crearon unidades de información de enclave feminista, pero que estaban fuera de la academia por distintas razones, fundamentalmente también por razones políticas, y también en conjunción con la creación de unidades de información que llevaron adelante los organismos gubernamentales en áreas de las mujeres, o de la mujer y de género, o de la mujer y el niño en singular, así como se llamaron en Argentina en los años 90, ¿sí?, que creaban sus bibliotecas y creaban su centro de investigación, perdón, sus centros de documentación especializados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que los archivos generalmente nunca estuvieron solos, compartieron espacios, o había archivos con bibliotecas especializadas que compartían un espacio, centros de documentación que compartían los espacios, o bibliotecas que también tenían fondos documentales. Y hay numerosísimos ejemplos que ustedes pudieron leer en el artículo que escribí hace varios años en Europa, y esos ejemplos se van replicando, ¿sí?, en distintas instancias institucionales también en América Latina, ¿sí? Son lugares híbridos donde trabajamos, donde organizamos y resguardamos memorias, documentos, donde hacemos investigación, donde generamos trabajos, donde
también practicamos nuestra militancia y donde difundimos, ¿no es cierto?, nuestra tarea, donde presentamos libros, ¿sí?, donde también trabajamos con editoriales feministas y donde nos nutrimos también con las librerías feministas que se fueron abriendo en las últimas décadas en distintos países del mundo, también en los nuestros. Son lugares de reserva simbólica, ¿sí?, como señaló Perpiñá Morera. También se abrieron otras reflexiones sobre el rol de los archivos personales, de las mujeres feministas, dónde están, dónde estaban, dónde iban a ser resguardados. Y también se trató de saltar, ¿no es cierto?, sobre la atomización que muchas veces ocurrió en el rescate de un archivo y dejarlo solo, de alguna manera, y sin diálogo con otros, o con el movimiento feminista. Eso también se está problematizando, porque esos archivos, ¿no es cierto?, nos ayudan a configurar y completar la memoria colectiva o de un grupo en particular, ¿sí? Los procesos de institucionalización de los documentos producidos por los movimientos feministas, por los distintos grupos de mujeres, no fueron sencillos tampoco. Hubo mucha tensión entre ellas, hubo muchas discusiones en algunas ocasiones, porque el paso del voluntarismo a la profesionalización, en la organización de los documentos, ¿no es cierto?, muchas veces generó tensiones, en algunos casos fueron visibilizados como una pérdida de autonomía también, y esto el feminismo italiano, ¿no es cierto?, de la mano de Radicchioni o de Lea Melandri, lo trabajó fuertemente. Y creo que el gran desafío que tuvimos y que tenemos es tratar de que los trabajos, ¿no es cierto?, los documentos, los fondos documentales, los instrumentos de descripción que se encuentran en los archivos generales, en los archivos no especializados, se vean permeados por la perspectiva de género o por el feminismo. Me parece importante también señalar el rol central que jugaron las áreas de documentación y de información, primeramente en Europa y que luego fueron trasladados aquí a América Latina, porque también no solamente comenzaron a pensar en resguardar fondos, archivos personales, sino mirar críticamente los sistemas de clasificación, mirar críticamente los sistemas de indexación utilizados, y fundamentalmente plantearse la necesidad de encarar una actividad documental desde una perspectiva de género, ¿sí?, como lo señaló ya hace varios años Argente Jiménez. Y comenzaron a trabajar en lenguajes documentales, se comenzaron a hacer tesauros, bases de datos especializados, entre otras cuestiones. Esto fue lo que quiero compartir de manera general, unas discusiones que se comenzaron a dar en los años 70, cómo nos llegaron también esas discusiones a nuestros países, y yo tengo que hablar de Argentina, porque es el que conozco, y sobre todo en Córdoba, donde trabajo. En Argentina los esfuerzos, ¿no es cierto?, teóricos y metodológicos sobre estas cuestiones, llegarían de la mano de las historiadoras. Las historiadoras, ¿no es cierto?, cuando comienzan a hacer historia de las mujeres y de género y logran la institucionalización de los estudios, comienzan a reflexionar sobre estos temas. Y una de las pioneras que tenemos en Argentina fue la doctora Mirta Lobato. En el año 2005 creó el archivo de voces e imágenes de mujeres del grupo de mujeres trabajadoras de Argentina, lo fundó en la Universidad de Buenos Aires, en un instituto especializado de estudios de género, y fue uno de los primeros en aparecer en Argentina. La Universidad 3 de Febrero, desde hace un tiempo, también está haciendo un rescate precioso sobre archivos personales de mujeres. La Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, está haciendo lo mismo, también desde hace unos años, con bibliotecarias que se convirtieron en archiveras, adquiriendo información en archivología, adquiriendo formación en archivología, cursando carreras de archivología, para poder trabajar estos archivos personales en la Biblioteca Nacional. En Córdoba emprendimos esta tarea desde hace ya un tiempo, llevando nuestras reflexiones con el grupo de trabajo. Yo no trabajo sola, trabajo junto a archiveras, que nos propusimos reflexionar sobre estos temas, sobre la organización también de archivos personales, llevar nuestras
instituciones, a congresos de archivística. Fue donde nos conocimos con Bete hace ya unos años, y creamos junto a estas colegas la red iberoamericana de Historia, Mujeres y Archivos. Pero es una red, remarco, donde hay muy pocas archiveras todavía trabajando allí, discutiendo, porque es una red que está nucleando básicamente investigadoras de diferentes trayectorias disciplinares sobre la cuestión de los documentos, las fuentes, distintas lecturas que se están haciendo de ellas en el marco de trabajos académicos. Lo quiero señalar porque tenemos ese perfil, la red tiene ese perfil. Puede cambiar, pero por el momento surgimos con ese perfil en el año 2015. Ahora bien, una de las cuestiones que quiero plantear es que los enfoques feministas, en particular el del conocimiento situado, nos permiten cuestionar la noción universal del archivero y del archivo neutral, ¿no es cierto? Postulada, como todos sabemos, por la archivología positivista, pero que podemos leer en conjunción con la archivología posmoderna, porque la archivología posmoderna plantea la tesis central de que el archivo no es neutral y no se puede escapar de la subjetividad, como tampoco lo puede hacer el trabajo del archivero, ¿no es cierto? En esto lo estoy siguiendo a Cruz Mundet. Por lo tanto, la conjunción, ¿no es cierto?, de ambos perfiles nos pueden ayudar a cuestionar la noción del archivero, comillas, como sujeto individual, autosuficiente, aislado de condicionamientos externos. Por tanto, nos abren un camino de reflexiones y de interpelaciones, no solo en la archivología como ciencia, en sus postulados, sino también en nuestras prácticas como en nuestros trabajos cotidianos, ¿sí? Quisiera compartir algunas reflexiones que no están cerradas y que las hago desde mi lugar de investigadora feminista argentina, hablando de justamente feminismo situado, ¿cierto? Bueno, y la propuesta que les hago es mirar la archivología como ciencia y sus prácticas poniéndolos los anteojos violetas, pero al final de la disertación voy a hacer una aclaración en relación a esto, ¿sí? Para empezar, podríamos pensar en utilizar, insisto, yo hablo fundamentalmente Argentina, ¿no? Por lo que está ocurriendo aquí en Argentina. Propongo utilizar el lenguaje inclusivo para la denominación de los profesionales y pasar de ese archivero, insisto, neutral y universal a la noción de archivere, pero no lo hago como muchas veces termina ocurriendo, ¿no es cierto?, con esa postura políticamente correcta. Por esas posturas políticamente correctas, utilizamos el lenguaje inclusivo, lo impulsamos, ¿no es cierto?, pero después no lo hacemos carne, no lo hacemos carnadura, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo militante, en los archivos, o en el trabajo como activistas feministas, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo cotidiano con los archivos y desde los archivos. Lara Wilson, responsable de un grupo de fondos de historia de las mujeres de la Universidad de Victoria en Canadá, se expresa en esta dirección, en la noción de activista, fundamentalmente, cuando señala que al trabajar con este tipo de documentos y en contacto con las comunidades o con los grupos de mujeres productoras de fondos que organiza y conserva, se desdibujan los límites entre el archivero y el activista. Se trataría en definitiva de una participación y mediación que los profesionales vendrían a complementar con el activismo de los usuarios y con el activismo de los productores. Y acá quiero hacer una aclaración. No voy a hablar en lenguaje inclusivo por el temor a que no nos entendamos. Ya hablo un argentino complejo y rápido. Tengo miedo que al incluir el lenguaje inclusivo compliquemos mi comunicación. Por eso lo remarco también, ¿sí? Para el caso de los archivos personales, y de los archivos personales de las feministas fundamentalmente de los años 70, me parece también importante rescatar las reflexiones que hicieron en este punto las investigadoras argentinas de la ciudad de La Plata, Catalina Trevisache y María Torelli, en el año 2011, cuando señalan, ¿no es cierto?, que cuando vamos en busca de estos archivos, tenemos que comprender
los mecanismos de producción, su sentido de registro y de conservación de la memoria, incluso la relación que tuvieron las productoras con la escritura. No olvidemos que las feministas de los años 70 no estaban necesariamente interesadas en documentar sus reflexiones y experiencias. Estaban en la calle, con pancartas, con panfletos, ¿no es cierto? Y creo que esta idea la cierra perfectamente Lea Melandri, una feminista muy reconocida italiana de la época, cuando dice que la idea de recoger y conservar los documentos muy ligados a su experiencia individual y colectiva era considerada por ellas en aquel momento como una, comillas, operazione di morte, ¿no? Como una operazione di morte, porque quedarían encuadradas en una estructura del saber y del lenguaje especializado que ellas no querían y que incluso muchas veces combatían. La dimensión política que conlleva la administración de los archivos podría leerse en clave feminista, por ejemplo, cuando se dispone la adquisición de documentos, la elaboración de planes editoriales, de cooperación, de reproducción, de digitalización y de restauración. Las funciones que forman parte del tratamiento y gestión documental, clasificación, descripción, valoración, conservación y difusión, también sería factible de ser revisada desde la perspectiva que proponemos. Si hacemos hincapié en las tareas de descripción, implica la elaboración de instrumentos de descripción, catálogos, guías, inventarios, índices, entendemos desde ya que es muy importante empezar a revisar el uso del masculino con valor genérico. Las mujeres quedan subsumidas en el otros, ¿no? En el otros, o directamente invisibilizados, o se alude a ellas por el rol de género que cumplieron en su momento histórico. Y acá quiero darles un ejemplo muy pequeño, muy cortito. El inventario de la serie Crimen Capital del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba reproduce en el inventario las invisibilizaciones que encontramos en las carátulas de esos expedientes judiciales tramitados en el siglo XVIII. No han sido revisados. Y les doy un ejemplo. El caso Charras, Pedro y su madre por homicidio a Ambrosio Funes. A continuación los datos, ¿no? En realidad se trató de Juana Rosa Miranda, una mujer que tuvo una importante participación en el hecho, pensando sobre todo que Ambrosio Funes era un importante juez de Córdoba que pertenecía a la élite colonial, ¿cierto? Y ella lo hirió casi de muerte, pero se salvó. Ambrosio Funes junto a su hijo y ayudó al hijo a escapar para que la justicia no lo apresara. Ella fue presa, ¿sí? Fue juzgada y cuando estaba por ser sentenciada a muerte, porque no le cabía otro delito, perdón, otra pena por la entidad del delito cometido, pero por sobre todo por la persona, tiene una fuga fantástica de película de la Real Cárcel de Córdoba con otras personas y nunca más fue encontrada. Y a ella solo se la incluye, ¿no es cierto?, en este inventario como Pedro Charra y su madre. Tenemos que empezar a revisar, ¿no es cierto?, empezar a cuestionar las carátulas. Las carátulas del siglo XVIII están escritas, ya está, pero interpelarlas, ¿no es cierto?, revisarlas, pensar en otro tipo de instrumentos de descripción, por ejemplo, ¿no es cierto?, un índice nos ayudaría a sumar más datos y entonces introducir estos roles, los roles concretos que jugaron estas mujeres con nombres y apellidos, ¿no? Con nombres y apellidos. La difusión de los archivos sería factible también de ser interpretada y gestionada en clave de género, ¿no es cierto? Se pueden gestionar publicaciones, conferencias, jornadas, exposiciones, servicios educativos con perspectiva de género, ¿no? Estoy pensando en los archivos no especializados, ¿no? También sería aplicable para las políticas de digitalización de documentos, y eso lo vimos y lo padecimos y lo sufrimos en pandemia, cuando necesitamos acceder a las fuentes y los archivos por razones de seguridad pública y por razones de salud pública estaban cerrados, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar alertas, esto me lo repito a mí misma muchas veces, sobre de qué mujeres hablamos, qué mujeres queremos grupo. Si no somos ni fuimos históricamente un grupo coherente y homogéneo, esto lo sabemos por los estudios de género, ¿no? Las propuestas del feminismo decolonial nos ayudan permanentemente
a pensar en estas cuestiones, a cuestionarnos nuestros trabajos. No podemos permitirnos en los países en los que vivimos, situadas al sur del continente y con la historia colonial que nos atraviesa, ¿no es cierto? Que se nos cuelen, ¿sí? Que se nos cuelen, que se nos permeen, ¿no es cierto? Feminismos eurocentristas, que nos hagan mirar desde esa perspectiva. ¿Y qué pasa con las memorias de las mujeres? Y voy cerrando ya en un ratito. Que no se encuentran en el soporte papel, ¿no? Hace unos días, Laura Méndez, una investigadora argentina que trabaja en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, se preguntaba, y advertía justamente sobre qué pasa con las memorias de las mujeres mapuches de la actualidad, que viven en la Patagonia, que transmiten sus saberes verbalmente, pero que no están interesadas, ¿no es cierto? Que no están interesadas en que sus saberes y sus experiencias se plasmen en un soporte papel que lo ven, ¿no es cierto? Como, digamos, una forma de colonización, como una persistencia colonial. ¿Qué pasa con esto? Esto lo dejo abierto, no lo tengo resuelto, obviamente, pero lo quiero transmitir, ¿no? Otras preguntas que se hicieron quienes trabajan en el patrimonio cultural desde una perspectiva de género en los museos, también nos sirven para repensar ciertas cuestiones en el ámbito de los archivos. ¿Quiénes gestionan estos espacios? ¿Es suficiente que haya propiedad de género en los equipos de gestión y en el personal técnico? ¿Cómo se distribuyen las obligaciones y los beneficios en este ámbito? Las instituciones promueven la formación del personal técnico en esta perspectiva, ¿sí? A lo que agregamos la necesidad de formación especializada en estudios de género y sobre teoría y prácticas feministas en nuestras carreras, en las carreras de archivología o de archivística. Por todo ello, y voy cerrando, cuando les proponía hace un instante mirar la disciplina, ¿no es cierto?, con gafas violetas, con lentes violetas, tenemos que tener presente que si analizamos con el mismo lente aún un violeta, ¿sí? Con un mismo lente a un violeta, realidades diversas, caeremos en prácticas reduccionistas y homogeneizantes. Y aquí quiero citar justamente esta frase que realmente me inspiró al encontrarla, ¿no? La feminista y la doctora pakistaní Rabin Ali, ¿no es cierto?, que nos señala esto, que nos advierte, nos hace esta advertencia teórico-metodológica. Quedo a disposición de todas, de todos, de todes, para lo que necesiten consultar, criticar, discutir. Muchas gracias. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada pela sua fala, por essa reflexão que nos trouxe e contextualização também, né, da realidade dos feminismos argentinos, da arquivologia nesse contexto. Acho que isso casa muito bem. O pessoal do grupo de pesquisa deve estar assim, tão feliz quanto eu te ouvindo, porque casa muito com o que a gente vem discutindo, né, sobre organização dos arquivos, sobre invisibilização dessas mulheres nesses acervos, né? Então, são elementos aí que a gente vai colocar para esse debate posterior. Imediatamente, então, vou apresentar a vocês a Camila, que vai nos fazer agora a segunda fala da nosso final de tarde, né? A Camila Azevedo de Moraes Vichers é bacharel e licenciada em História pela USP, mestra e doutora em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É também doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Atualmente, ela é professora do curso de Museologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da mesma universidade. É também pesquisadora associada do Museu Antropológico da UFG, onde atua no NEAP, Núcleo de Estudos de Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais, e no Sertão, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Atualmente, as suas investigações, inspiradas nas epistemologias feministas, envolvem a análise das narrativas arqueológicas e museológicas, articulando gênero, raça, sexualidade, classe e outros marcadores sociais das diferenças. Então, Camila,
Muito obrigada pelo aceite e fique à vontade. Obrigada, Daiane. Começo parabenizando a RAM pelo primeiro ano, agradecendo muito o convite, né, sobretudo também a sua mediação aqui, Daiane Rossi, também a Carolina Alves, que, né, colocou aí, fez uma síntese muito bacana e apresentou o site do que vocês têm feito, né, então quero parabenizar todo esse coletivo e falar também da honra em estar falando aqui no mesmo espaço da colega Jaqueline Vassalo, e vou tentar trazer um pouco das reflexões dos museus e da museologia para esse tema dos arquivos e das memórias, né, fazer esse diálogo. Deixa eu colocar aqui o tempo para eu não me perder. Então, vou partilhar com vocês aqui a minha tela. Aí vocês, por favor, só me digam se está tudo bem aqui com a minha apresentação. Acho que está, né? Sim. Uhum. Sim. Sim. Não aparece a apresentação só, está aparecendo vocês também, porque para mim aparece vocês. Aparece tudo. Uhum. Vocês também, né? Sim. Apresentação, sim. Vou fazer assim para não... Então, assim, eu vou trazer algumas provocações feministas, algumas a Jaqueline, que me precedeu, já trouxe, né, sobre essa questão da memória, né, das políticas da memória, mas vou enfatizar aqui o campo da museologia. Essa fala, ela parte, né, de uma crítica decolonial, né, uma crítica da colonialidade, a partir da compreensão de que os museus, né, assim como os arquivos e os patrimônios, compõem, então, processos mnemônicos, ou seja, de construção da memória, que fazem parte desses dispositivos da colonialidade. Né? Agora há pouco mesmo, Jaqueline nos falava dessa operação de morte, né? Então, já fazendo uma ponte com a fala dela. Então, estamos em espaços e participamos de processos que têm essas heranças. E a minha pergunta é como que esses processos se deram, em especial pensando a América Latina, Brasil, mas também onde eu me situo hoje, que é na Universidade Federal de Goiás, que fica no estado de Goiás, no Brasil, né, numa região ali que também é marcada por uma colonialidade interna, no sentido, né, conhecida também por uma categoria chamada sertão, né, e como que isso tudo, como isso também é um marcador, né, a questão da região. Então, eu tenho tentado pensar como essas políticas de memória e os regimes de visualidade se dão nos museus, patrimônios, lugares de memória, arquivos, sobretudo dessa região, tentando evidenciar a colonialidade, esses enredos da colonialidade, mas também tentando observar e identificar como temos também fissuras nesse sistema e também contras narrativas, né, dessa memória, dessas memórias. Então, pensando aqui o nosso percurso, eu vou falar um pouco das políticas da memória, vou trazer um pouco, né, pensando que é um público da área dos arquivos, da arquivologia, a área da biblioteconomia, a área da história, então estamos aqui no debate interdisciplinar e também da museologia, mas vou falar um pouco do que seria, então, essa museologia, trazer rapidamente algumas dessas trajetórias e, por fim, fazer uma provocação com relação a uma descolonização dos museus, da museologia, do feminismo. Então, pensando nas políticas da memória, primeiro ponto é a gente evidenciar essa relação sempre fluida e dinâmica entre a memória individual, né, para lembrar aqui das palavras da Marilena Chauí, desse livro importante da Ecléa Bose, como também é uma memória coletiva, né? E que isso é um processo sempre dinâmico, né? Jaqueline falava ainda agora dos arquivos pessoais, né, particulares, e de como temos tramas aí complexas para compreender essa relação entre nós, pessoas, e também essas coletividades. E dentro disso, eu tenho gostado de trabalhar bastante com a ideia
de que essas memórias, elas também podem, e certamente fazem parte desses processos, né, dessa operação de morte, desses processos de exclusão social, mas também processos de inclusão, né? Depende como vamos desenvolver esses trabalhos. E também tenho trabalhado com a ideia das memórias subterrâneas, pensando nessas memórias que Michel Polack fala que são as memórias dos criminosos, das prostitutas, né, das pessoas ciganas, homossexuais. E também tenho dialogado com a ideia de memórias exiladas da Cristina Bruno, né, que ela concebe essa ideia para pensar a arqueologia, né, o patrimônio arqueológico como uma memória exilada, mas a gente tem aplicado esse conceito ampliado para outros grupos aí, para pensar outras questões, né, para além da questão que ela enfoca, que é do período pré-colonial, né, das nossas heranças indígenas. E, né, falando em heranças, como eu pontuei, somos aqui, né, herdeiras de práticas colonialistas, racistas e sexistas. E certamente os lugares, né, os espaços onde atuamos, têm acervos e coleções, né, que também são espólios, né, e que apagam memórias, silenciam, exilam para usar memórias exiladas, e também tem processos aí de estereotipagem, né, às vezes mas estamos de forma estereotipada. E como pensar nesses novos devires, né? E aqui eu coloquei uma obra da Ana Maria Pacheco, que se chama Memória Roubada. As obras que eu vou mostrar aqui são obras de artistas desse sertão. Eu estou fazendo aqui uma provocação com relação a litoral e interior, né? Eu sempre estudei em São Paulo, mas sou de família nordestina, atuo hoje em Goiás, então eu estou muito interessada nessa questão territorial, né? Pensando isso no Brasil, na América Latina. Então, como trabalhar, né, para tentar reconstruir, tecer os fios dessas memórias roubadas. Para isso, também tenho me inspirado, né, em autoras, sobretudo nos feminismos negros, né, porque, ao meu ver, são eles que inspiram o que a gente chama, né, que alimentam e retroalimentam o que a gente vem chamando dos feminismos decoloniais, interseccionais, e aqui eu trago a Conceição Evaristo para pensar, né, fazer essa provocação que entre o acontecimento e a narração de um fato, né, então trabalhamos sempre, né, nos museus, quando trazemos uma exposição, uma narrativa museológica, estamos nesse movimento entre acontecimento e a narração do fato. Esse entre, né, é ali, segundo Conceição Evaristo, que explode a invenção. Então, eu penso que podemos também provocar as narrativas pensando na dimensão ficcional das narrativas, né? Porque certamente temos reproduzido narrativas coloniais que são ficções, né? A raça é uma ficção, o próprio gênero é uma ficção, uma imposição, né, colonial, e acho que para mim, foi uma grande inspiração encontrar essa obra que é Becos da Memória. E ainda falando sobre Becos da Memória, e citando Maria Nazaré Fonseca, quando ela comenta esse livro, né, ela fala, né, que as memórias subterrâneas, quando elas emergem nesses espaços, né, pelo poder da escrita, então elas rasuram essa cena dos grandes feitos, permitindo que outras histórias possam nascer, né, nascer da periferia, da marginalidade. Então, esse movimento, né, caracteriza o afloramento de memórias confinadas, né, e possibilita a escuta dessas vozes, né, que emanam desses corpos dos espoliados, de indivíduos que são, né, então, acossados pela dor. Pensando, então, nos museus como dispositivos, né, que tem a ver com essas narrativas, entendo que eles são dispositivos de representação e de regimes de visibilidade, né? A Rosiane Borges, ao dialogar com a Bell Hooks,
ela fala, né, as ordens de representação e esses novos regimes, eles habitam o coração da política, por isso que o nome da apresentação é Políticas da Memória, é até um projeto que venho desenvolvendo, né, com alunos, alunas, na UFG, e colegas, enfim, que é sobre pensar como a memória, né, existem políticas da memória e como podemos atuar nessas políticas, pensando que essas políticas da memória instituem desigualdades, subordinações e violências. E aqui uma outra obra, né, aqui de Dalton Paula, quando ele cria aí um retrato para Zeferina, né, na série Retratos, é uma obra que foi comissionada para o MASP São Paulo, mas Dalton é um artista ali deste sertão, né, de Brasília, mas que reside há muito tempo em Goiás. E aí, partindo, né, passo então dessas provocações primeiras, pensando o que é a memória, que políticas são essas, para partilhar com vocês um pouco do que a gente vem compreendendo como museologia, né? A gente tem compreendido a museologia, né, o pessoal do IEB está aqui, né, o IEB tem um projeto voltado, tem um acervo de Valdiza Russio, tem um projeto fantástico, para quem não conhece, conheçam, né, eu já estive lá, já participei de atividades, e aqui tem a imagem da Valdiza Russio, que é uma museóloga muito importante para nós, no mundo da museologia, dos museus, e ela traz para a gente esse conceito de fato museológico, ou seja, a museologia não estuda os museus, ela estuda uma relação entre o homem, que é um sujeito que conhece, e o objeto, que faz parte da realidade do homem. Ou seja, ela amplia, né, e aprofunda esse olhar acerca do que seria uma teoria da museologia, né? Depois dessa proposição, aqui eu estou usando a conceituação dela, né, que à época ela pensava isso no museu, né, a Valdiza, mas a Valdiza, perdemos ela prematuramente, né? Ela morreu muito cedo, quando estava no auge da produção, e depois a gente tem outras pessoas importantes que também vieram agregando, né? Eu destaco mais uma vez aqui a Cristina Bruno, que vai pensar essa relação homem-objeto, já tentando ali trazer para a gente que o homem é o público, são as comunidades, os objetos da museologia são coleções, mas também são referências e indicadores da memória, e que isso acontece sim no museu-instituição, mas também em outros espaços, em outros, né, em territórios de intervenção. E eu fico bem lisonjeada, né, do pessoal ter lido o meu texto, que é esse texto de 2018, onde eu falo da museologia, dos feminismos e as ondas de renovação, onde eu, né, parto dessa releitura da Cristina Bruno, de outras autoras, e inspirada lá nessa conceituação original da Valdiza, né, penso essa relação, penso a museologia como estudo dessa construção das memórias em relação, né, em uma relação dinâmica entre pessoas, coisas e espaços, né? Então, dessa relação, e essa relação ocorre nos museus, mas não apenas, né? Então, aqui eu coloquei os espaços como museus, arquivos, lugares, territórios, né, para a gente poder debater, e as pessoas são coletivos, comunidades, grupos, né? Lembrar que são pessoas marcadas por diferenças, né? Com marcadores sociais das diferenças, e também tenho pensado, e ainda isso não está no texto de 2018, na própria relação entre humanos e não humanos, né? Porque atuando, eu tenho algumas atividades também com povos indígenas, com o povo Inã-Carajá, com pesquisadores Camaiurá, e nesses momentos, e venho acompanhando a produção indígena, também penso que essa relação se dá com os não humanos, né? Quando a gente pensa as populações originárias ou de matriz africana. Então, também quando falo coisas, eu estou falando de coisas no sentido material, mas também imaterial. E como eu sou também arqueóloga, eu sempre tenho muito assim essa dificuldade, né, de pensando numa arqueologia crítica, de separar material e imaterial, né? Porque na realidade tudo tem um suporte material, somos corpo, né? Também, e também tudo estamos construindo significado, né, de forma recorrente. Pensando, partindo já aqui para a parte 3 da minha conversa com vocês, eu vou trazer alguns pontos, isso está no artigo, né, que o pessoal do grupo
leu, e, né, enfim, mas já está aqui um pouco, está ilustrado também para ficar mais interessante, e tem alguns pontos que eu ampliei, porque o artigo é de 2018, e eu venho dentro dessas trajetórias da relação entre museus, museologia e feminismos, né, pensando as políticas da memória, eu tenho acompanhado também o que vai acontecendo após a submissão do texto, que foi 2017. É importante também indicar que, embora o que vocês vão ver aqui, até no artigo, tem um formato mais caótico, que é a minha ideia, para fugir de uma leitura, né? Eu também tenho a base lá na história da minha formação, para fugir de uma leitura linear, pensar, né, a história mesmo nessas ondas, mas aqui, em termos, para organizar a informação, vocês vão ver essa linha, tá? Mas ela não está tão organizada. A ideia foi misturar, colocar informações em cima e embaixo, justamente para mostrar essa dinâmica. Então, assim, um esforço da pesquisa tem sido identificar aspectos, né, e também não entendendo o que a gente coloca como primeira onda, ou segunda onda, terceira onda do feminismo, há também algumas interpretações da quarta onda, sem entender isso como uma coisa linear, né, mas como ondas mesmo, porque as ondas elas se formam, elas se encontram com outras ondas, elas se recriam, né, continuamente. Então, pensando dessa forma e tentando ver, porque na museologia a gente também tem um trabalho que foi editado na França que falava, né, vague, que era tentando entender as ondas da nova museologia, que começou a se configurar na década de 1960. Então, eu tento, né, durante a pesquisa, tenho tentado cruzar essas ondas para entender como isso influencia na nossa atuação. Bem, e aqui só para provocar, a imagem que eu coloquei sobre a primeira onda é justamente já uma leitura, né, de todas as ações que as sufragistas fizeram no começo do século XX, né, em museus, questionando a representação das mulheres, né, nesses museus. Então, o questionamento ele já vem de longa data, em como as mulheres são representadas. Temos figuras importantes, né? Coloquei aqui a Berta Lutz, que atua no Museu Nacional, temos obras como a da Simone de Beauvoir, e, ao meu ver, temos uma mudança aí de rota, uma transformação muito importante, que é dos movimentos pelos direitos civis e dos feminismos negros. Né? E aqui tem um cartaz com a imagem da Angela Davis. Agora, aqui nessa imagem, embaixo tem dois momentos importantes da museologia, que são eventos onde essa nova museologia foi discutida. Vejam, essa nova museologia, ela queria sair do objeto para pensar o patrimônio, do museu edifício para pensar território, né, do público para pensar comunidades, sociedades. E a gente tem um evento importante, Santiago do Chile, em 72, outro em 84, em Quebec, e outros que eu não estou citando aqui, né, mas esses são bem importantes. E é interessante notar que, em termos da discussão das mulheres nos museus, do gênero, enfim, a gente começa com uma ênfase mesmo na criação de museus da mulher. Né? Acho que uma questão para o nosso debate daqui a pouco é justamente o texto da Jaqueline fala disso, ela tocou nisso na apresentação, eu também quero trazer isso aqui, essa questão, né, que atuamos na criação de museus voltados, né, e arquivos também especializados, mas também na necessidade de atuarmos de uma maneira mais ampla em todas as instituições, né, arquivos e museus. Mas na museologia, esse movimento começa com os museus voltados para as mulheres. Né? E aqui estou pontuando as Guerrilha Girls também, que é um marco importante da provocação, né, e também da intersecção entre gênero e raça. Aqui Lélia Gonzalez, para falar do cenário nacional. Então, a gente tem desde a década de 80 uma produção bastante rica, já no Brasil, dos feminismos negros, que questionam o discurso universal, e isso nos leva a pensar, né, se temos museus das mulheres, que mulher é essa que está nos museus? Ou se temos exposições dedicadas às mulheres, né? E aqui tem um mapinha, tem um site que está colocado aqui, que é da rede de museus de mulheres, onde vocês podem ver ali que no Brasil a gente tem uma iniciativa, na Argentina temos mais, e essa iniciativa eu mesma ainda não consegui
contato, né? Identificar como aprofundar a compreensão. Não é colocado como um museu, mas como uma iniciativa para se tornar um museu. Agora, é importante, eu coloquei aqui um gráfico que vocês conseguem observar o crescimento de 79 para cá, né, um texto da Irene Vaquinhas, dos museus voltados às mulheres, e ali em verde, os museus que têm, né, essa abordagem feminista. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que temos um movimento dos museus das mulheres, temos um movimento nos museus da discussão de gênero, que se amplia e pensa as relações, e temos, mais recentemente, um movimento que pensa os feminismos, né, e sobretudo os feminismos interseccionais e pautado nos feminismos negros, questionando, como nessa imagem que vocês veem aqui de 87, que é para marcar a primeira revista do Conselho Internacional dos Museus, que são Mulheres no Museu, e a gente se pergunta que mulheres são essas que conseguem adentrar aos museus naquele momento, né, ou até hoje, de forma majoritária. Esse mesmo periódico, é interessante notar, ele marca essa mudança, porque se em 91 é Mulheres no Museu, em 2007 é Perspectivas de Gênero, né? E aí, nos anos 2000, a gente tem no mundo dos museus uma mudança grande no cenário brasileiro, com a Política Nacional de Museus, e destaco aqui também a própria criação de diversos cursos de graduação em museologia, com o Reúne, né, com esse programa que vai possibilitar a expansão dessas universidades. Isso vai possibilitar um cenário propício para a expansão das museologias adjetivadas, né, com pontos de memória, né, com uma primavera de museus pela primeira vez em 2011 com o tema Mulheres, e aí ressalto, não vou conseguir desenvolver isso, mas um ponto muito rico desse debate é a museologia feita, né, por exemplo, aqui no Museu de Favela, no Rio de Janeiro, com a exposição Mulheres Guerreiras, né, essa museologia é feita por mulheres indígenas, por mulheres negras, por mulheres pobres, enfim, da periferia. Acho que é importante dizer que estamos falando de um feminismo que tem, que a academia, ela tem sido mudada porque essas pessoas, né, atravessadas por esses marcadores, também têm adentrado mais ao cenário dos cursos de museologia, que é muito diferente do cenário quando eu cheguei, né, nos museus há 20 anos atrás. Temos outros marcos, aí eu queria só destacar aqui com vocês as redes, né, tanto a gente tem uma rede de memória LGBT, a gente tem a Rede Indígena de Memória e Museologia Social, a gente tem grupos de trabalho nos seminários acadêmicos, e temos rede de museologia quilombola, né, em 2020, aquela mesma revista, né, do ICON, né, a Museum International, ela também publicou Museus e Gênero e Museus LGBTQI+, e aqui coloquei a logo também da RAM para a gente se visualizar nesses movimentos aí e destacando essa importância das redes. E aí, para terminar, queria deixar aqui algumas questões finais, né, sobre como a gente pode lidar, então, com aquilo que eu comecei a esboçar no início da fala, sobre essa crítica à colonialidade, né, a essa ciência moderna ocidental, que marca os nossos fazeres, fazeres marcados, né, pela ideia de cultura, sujeito, mente, razão, né, sempre hierarquicamente superiores à natureza, corpo, objeto, e certamente aqui temos homem e mulher, né, também. Porque essa norma, essa colonialidade, ela é habitada pelo homem branco, né, judaico-cristão, cisgênero, heterossexual, euro-americano, urbano e burguês, né, num processo binário, dicotômico e hierárquico. Então, é importante entender, eu acho, para nós, que estamos trabalhando com a categoria mulher, com os estudos de gênero, inspiradas pelos feminismos, precisamos estar atentas para não fazermos uma separação categorial. Precisamos interseccionar esses marcadores, entendendo, né, como eles vão se dar de forma diferenciada, né, para quando a gente adiciona aí questões de raça e classe, por exemplo, né, e fazer sempre a discussão também crítica do próprio dimorfismo biológico, né, e dessas relações heterossexuais. Entendendo, né, aqui, trazendo a fala da Adrienne Rich, quando ela em 80 já dizia, né, a questão do apagamento dos arquivos das existências lésbicas,
né, trazendo como que esse apagamento desses documentos, né, desses arquivos, essa destruição de registros tem a ver com manter uma heterossexualidade compulsória. Então, acho que o central que eu queria colocar aqui para o nosso debate é a questão dessa categoria mulher. E para nos inspirar, eu trouxe aqui uma obra de Akunanto Chá, de 2019, Não Somos Iracema, e a obra Figueira Infinita, da Ieda Figueiró de Oliveira, né? Então, para pensarmos as mulheres indígenas, mulheres trans, né? Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres com deficiências, né? Qual que é o espaço, né? E aí termino citando aqui a Maria Lugones, que diz que as fêmeas não brancas, né, elas foram consideradas animais, né? Elas foram animalizadas e elas não tinham gênero, né? Porque elas não tinham essas características da feminilidade. Então, penso que precisamos pensar na transformação epistêmica que esses debates nos trazem. Isso vai afetar a nossa praxis, a nossa militância, pensando feminismos antirracistas, anticapitalistas, anti-extrativistas, e todos os dias, que é o que fazemos, né, pensar em como os feminismos e elaborar estratégias para que os feminismos possam transformar as políticas da memória. Era isso, gente, e eu vou tentar aqui parar de partilhar com vocês agora, que está um pouco difícil, eu ver aqui como que eu faço, mas eu já terminei a minha fala e agradeço aqui a atenção de vocês. Muito obrigada, Camila. É sempre muito bom te ouvir e refletir a partir dessas questões com você. Bom, tem várias questões, eu fiquei anotando aqui, tentando fazer algumas pontes, né, entre vocês duas, mas também não quero monopolizar. Eu estou aqui só para mediar mesmo e fazer essa ponte entre o nosso público, né, que com certeza deve ter muitas questões para se colocar, ou pelo menos para refletir, né? Mas, de todo modo, eu acho que uma questão que ficou assim, muito marcada na fala de vocês duas, foi um questionamento que a Camila fez, mas que a Jaqueline também fez de alguma maneira, né? Que mulheres são essas que estão nos museus, né? E que mulheres são essas que estão nos arquivos também, né? Então, a gente pode colocar essa questão de maneira ampla para os dois espaços, né? Para refletir tanto a arquivologia quanto a museologia. E aí, pensando muito também numa reflexão que a Jaqueline trouxe, né? Sobre um exemplo que ela deu, né? Do Pedro eu não me lembro o sobrenome dele, mas era Pedro e Sumadre, né? Que aparecia no registro. E aí fiquei pensando muito quando, primeiro, da dificuldade que essas mulheres têm, né, que nos textos de vocês aparece, da Jaqueline sobretudo, mas dessas mulheres aparecerem nos arquivos, né, ou aparecerem em algum tipo de acervo. E aí depois o segundo passo é como que elas aparecem nesses espaços e quem são elas, né? E aí, quando ela trouxe o exemplo do Pedro e Sumadre, eu fiquei lembrando também de uma experiência pessoal, que eu estava analisando um acervo de cientistas, e a dificuldade que eu tinha de localizar as mulheres cientistas nesse acervo, porque quando apareciam, por exemplo, fotografias de cientistas homens, estava lá Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Oswaldo Cruz, Belisário Pena. Mas quando existiam mulheres, tinha lá Belisário Pena e outras, Carlos Chagas e outras. Então, também da dificuldade desses acervos e das escolhas que são feitas, né? E aí a gente aponta para uma questão que a Jaqueline falou, né? Do conhecimento situado e dessa ciência nada neutra, que são as escolhas que esses espaços fazem, esses espaços que são também detentores desse poder, né? De escolher e delimitar quem são e como apresentam esses sujeitos, esses indivíduos para a sociedade, né? Então,
gostaria só de levantar um pouco essa reflexão, abrir, fazendo esses questionamentos, né, para a gente pensar, e convido os colegas, quem quiser abrir o seu microfone, se inscrever para a gente dialogar. Ou se Camila e Jaqueline quiserem comentar a respeito disso que eu falei também, já que as pessoas estão ainda pensando. Voy a decir dos cuestiones antes de que me retire de la sala un segundo y vuelva. Camila, me encantó cómo iniciaste tu charla, porque Marilena Chaui, citándola a ella, vos sabés que hace ya como 20 años se le dio en la Universidad Nacional de Córdoba el doctorado honoris causa por la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que tuve el placer de escucharla, de escuchar una conferencia de ella, y fue bien interesante porque era una etapa muy oscura de la Universidad Nacional de Córdoba, y ella vino a iluminar con su pensamiento digamos, a distintos grupos que después, bueno, le dimos la disputa política al rectorado y estuvimos en el rectorado unos años trabajando. Discúlpenme, me tengo que retirar y vuelvo enseguida. Sem problemas, Jaqueline. Camila, você quer comentar ou partimos para... Temos aqui a primeira questão. Podemos ir para as questões. Ok. Juliana Monteiro. Juliana, você quer abrir seu microfone ou quer que eu leia mesmo? Eu posso ler. Meu nome é com documentação de acervos. Tenho uma pergunta para as duas palestrantes. Como tornar nossas práticas e metodologias de documentação mais feministas? Seria isso possível? Camila pode começar, depois a gente repassa com a Jaqueline e já volta. Juliana, é a pergunta, né? É a pergunta. Mas, assim, penso que eu acho interessante também acompanhar as discussões, porque, obviamente, a Jaqueline tocou nesse assunto da questão das fontes. Eu sou arqueóloga também, museóloga,